Neste vídeo nós vamos ver, finalmente é revelado quando vai voltar o mundo do futebol e quem é o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Para esse atacante mundialmente conhecido, não é bem assim. Tudo isso no vídeo de hoje. Começar o vídeo já, vai deixar o like com a meta de quantos likes, Leonardo? quero só 3, Wagner. 3 quer dizer 3.000 likes. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho que a gente vai mandar salve no fim do vídeo pra quem comentar quem é o melhor do mundo, tirando Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Tirando eles, quem que você mais gosta, beleza, Léo? Beleza. Além disso, você já pode entrar lá no @WagnerVal, o Instagram deste menino tá aqui do meu lado, que você pode concorrer ao sorteio da chuteira do Cristiano Ronaldo que tá rolando em homenagem aos 700 mil inscritos. Então corre lá, já pensou em levar essa chuteira pra casa? Muito louco. Então se inscreve pra você ser um dos inscritos participantes e sem mais delongas, bora pro vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre a questão de quando vai voltar o futebol mundial. Essa é uma pergunta que todo mundo que gosta de futebol só quer saber o quanto antes a resposta. Mas nós vamos trazer uma possível resposta para essa grande questão em relacionado ao futebol europeu. Mas calma, tem que passar todo o contexto. Bem, a UEFA e a ECA é a organização dos clubes lá da Europa, estão conversando sobre uma possível volta do futebol depois de toda essa situação. Mas para voltar ao futebol, essa situação tem que estar estabilizada e os casos começarem a cair, diminuir, voltar à normalidade com certa responsabilidade. E quando retornaria o mundo do futebol segundo essa notícia, Léo? Bom, gente, a situação dessa notícia é, conforme os diálogos estão acontecendo e segundo a Rede Ser, a conclusão que eles chegaram é, caso, numa situação hipotética, já comece a existir uma certa estabilidade e o declínio desses casos, o futebol começaria a retornar em julho, que seria teoricamente o mês de férias dos jogadores, teria acabado todos os esportes. Quando retornasse o futebol, no primeiro mês, que seria só julho, seria retomado todas as ligas nacionais, ou seja, a Série A, a Ligue 1, a La Liga, a Premier League e todas as outras ligas do futebol europeu. As ligas terminariam, decretariam o campeão até o final de julho e em agosto iniciariam os campeonatos internacionais, que seria a Champions League e Europa League. Só que, pelo curto período de tempo, pode ser que exista uma mudança dentro da Champions League e Europa League. Ao invés de ter 2 jogos, ida e volta, como a gente é acostumado a ver, seria mais ou menos na mesma perspectiva da final. Seriam partidas únicas em um estádio de campo neutro. Então, meio que poderia acabar acontecendo em outro país, os times se enfrentariam e quem fosse o vencedor da partida avançaria de fase. Seria mais... Como o Wagner gosta de falar, não seria um mata-mata, mas seria um mata. Exatamente, porque só teria um jogo e seria decidido ali no momento. Óbvio que tem que terminar alguns jogos faltam um segundo jogo, então terminaria o segundo jogo de alguns jogos que teve só a primeira partida, como o caso de Juventus e Lyon, entre outros jogos. Terminaria, passaríamos para a próxima fase, nas quartas de final só uma fase, então só um jogo. Semifinais, só um jogo e final, como já é de costume, só um jogo. Tudo isso para acabar no mês de agosto e no mês de setembro ter as férias dos jogadores, que seriam 21 dias. E aí já começaria a janela de transferências e tudo mais para depois, no final de setembro, tudo voltar à normalidade em questão de temporada. Então recomeçaria a temporada em setembro, uma coisa diferente e não habitual para as últimas temporadas que a gente viu no mundo do futebol. Vale lembrar que essa notícia foi trazida pela Rede Ser, junto do Mundo Deportivo, que está analisando a possibilidade, mas pode não acontecer, né, Léo? Exatamente, tudo depende de como está sendo a evolução dessa situação que estamos passando mundialmente falando, depende se vai ter um crescimento, se vai ter um declínio. Então, com base num declínio, eles precisam começar a se organizar de alguma forma para não serem pegos de calça curta, vamos dizer assim. Ter já uma certa organização para caso comece o declínio já conseguirem retomar as atividades do futebol, já ter um certo planejamento. Por quê? Porque o complicado seria não conseguir ter tempo de fazer uma organização e os campeonatos dos anos seguintes, que no caso da próxima temporada de 2020 e 2021, teria uma grande complicação justamente por não ter um planejamento. Então eles estão só, a UEFA e a ECA, que é a Associação dos Clubes Europeus, estão só se preparando para essa possibilidade. Porque querendo ou não podemos ter um cenário muito bom que volta o futebol o quanto antes, como também não podemos ter um cenário que não seja tão bom, seja ruim, e aí começa a ser cada vez mais adiado. E aí teremos que ter novas estratégias. Mas essa é a estratégia adotada a princípio, como eles estão analisando no momento.
Mas agora vamos falar da outra notícia. Um grandíssimo jogador, uma lenda do futebol italiano e também da Juventus, deu uma declaração pouco usual, né, Léo? Exatamente, um jogador que foi ídolo de muita gente, marcou uma geração, foi entrevistado pela Sky Sports e no meio da entrevista ele acabou falando quem é o melhor jogador do mundo pra ele e surpreendeu todo mundo justamente por não ser, vamos dizer assim, as figuras já marcadas. Mas eu vou abrir aspas pro jogador para vocês entenderem o que aconteceu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar são monstros. Eles atraem todas as atenções para eles. Além deles, tem jogadores que mostram profundidade real, como Kevin De Bruyne. Nos meus olhos, os 4 nomes que eu citei estão à frente de todos os outros. Uma coisa que eu acho que é interessante é que assim, vamos supor, o Del Piero que ele quis falar é que assim, tem jogadores em cada prateleira. A primeira prateleira do futebol mundial é Neymar, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Então, por exemplo, ele descarta o Mbappé da vida, descartou alguns jogadores que para muitas pessoas estariam acima do De Bruyne. Vale lembrar que o De Bruyne sim tem uma grandíssima temporada pelo Manchester City, mano, apresentando muitas assistências, batendo recordes e mais recordes. Só que assim, eu não acho, sinceramente, que eles estão na mesma prateleira. Pra mim, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo estão em outra prateleira e a prateleira de baixo tá o Mbappé. Aí depois vem o De Bruyne. Pra mim, então, essas seriam as minhas prateleiras. Mas e você, Leonardo? Eu acho que assim, talvez dê pra colocar o De Bruyne e o Mbappé na mesma situação. Por quê? Eu acho que quando o Del Piero fala isso, eu entendo muito a situação na questão dele querer dizer que o De Bruyne é um jogador muito futebol e pouca mídia, né? Como é dito, um slogan aí, vamos dizer. Porque a situação é o seguinte, o De Bruyne já vem apresentando um futebol muito bem jogado nos últimos anos, já foi especulado em diversos grandes clubes do mundo, assim como essas grandes estrelas são o tempo todo. É um jogador que é muito decisivo, na atual temporada tem 16 assistências e 8 gols. É o principal nome do Manchester City, uma das principais peças do Guardiola, que inclusive já deu declarações muito fortes sobre o jogador. Inclusive, no jogo contra o Brasil, foi um dos jogadores que marcou o gol na nossa eliminação em 2018 da Copa do Mundo. Doeu muito aquele gol. Então assim, é um jogador que já se destaca mundialmente há alguns anos. É um jogador que é um dos melhores, se não o melhor, meio-campista da atualidade. Então eu entendo muito quando o Del Piero fala isso, que inclusive o Del Piero também é um jogador meio que subvalorizado em alguns momentos da sua carreira. Então talvez também tenha uma dor de cotovelo aí da ex-lenda da Juventus. Eu concordo com você em relação a ele ser um dos principais, se não o principal meio-campista do mundo. O que eu discordo de você, Leonardo, agora eu vou entrar numa discordância. Eu não acho que ele é o principal jogador do City. Eu acho que é o Sterling. O Sterling tem mais participação para gol do que o De Bruyne. Ele faz mais gol e dá mais assistência. Então, eu gosto mais de Sterling jogando no time do City. Mas eu entendo seu ponto. É que eu acho que aí, Wagner, se o De Bruyne sai da equipe do Manchester City, ele é muito mais sentido do que o Sterling. Mas o De Bruyne se machucou essa temporada. Teve um tempo que ele ficou fora. E o City é líder do campeonato. É lógico, a Liverpool não perde um jogo. Não, mas eu vou fazer impossível. O quê? Wagner, os caras estão batendo recorde em cima de recorde, Leonardo. Ano passado, quando a gente fala do Manchester City ainda conseguir ser campeão em cima do Liverpool, que é o mesmo Liverpool que joga na atualidade, a gente estava falando de um jogo que estava muito completo, com o Kevin De Bruyne destruindo e, na minha opinião, sendo, mesmo que não tenha os números mais superiores em participações de gol e tudo mais, ele também faz um trabalho sujo muito forte no meio de campo, então... Não, eu acho que assim, a disputa é válida, tipo, não tem como a gente chegar e falar, tipo assim, chancelar. Eu acho que você tem seus pontos, tem seus pontos. É que assim, eu acredito que assim, essa temporada não tinha como. Você podia ter o Messi no Manchester City, tá ligado? O Cristiano Ronaldo no Manchester City. O Liverpool estava impossível, os caras não perderam. Mano, lembra, era 23 jogos, 22 vitórias. Wagner, mas a situação é a seguinte, se tivesse o Cristiano Ronaldo, acho que é diferente, porque ele vence e vence. Ele é uma máquina. Então galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião, quem vocês acham melhor, Kevin De Bruyne ou Sterling, ou qual que é mais importante, não necessariamente quem você acha melhor, mas comenta aí. E agora vamos para os salves, como prometido. Um salve para Todd Games, Kevin Siqueira, Luciana Ferreira Teutônio, Jonas Lima, Valdenice Costa. Vamos para os últimos 5, e galera, não esquece de participar lá do sorteio, hein? Vamos para os últimos 5 que merecem os salves. Márcio Narciso, Game Over Bielzica, Verônica Oliveira,
Cláudio Alan e por fim, José Henrique. E galera, vale ressaltar também, se você comentar, se não quiser quiser que a gente fale um nome especial, um salve pra alguém especial, comenta embaixo, se não quiser que fale seu nick do YouTube. Então comenta embaixo que a gente lê isso, Wagner, presta atenção nessa situação e a gente fala bonitinho pra vocês. E esse foi mais um vídeo. É nóis! Tamo junto, falou!